Então, assim, é uma série de benefícios que, assim, a gente ficaria aqui o dia inteiro enumerando, mas eu acho que o principal hoje da atividade física é como é que você quer estar quando você tiver 80 anos, 90 anos? Já se imaginou sentando num vaso ou abaixando para pegar teu neto ou uma compra? Então, quando a gente tem que desconstruir isso e às vezes mulheres menopausadas, por exemplo, né, que é um grupo de risco, e você tem que convencê-las a fazer atividade física, eu falei, ó, não é para ficar com a barriga de tanquinho, não. Isso aqui é para você conseguir agachar e sentar no vaso quando você tiver 80 anos. E outro ponto interessantíssimo que você falou aí, às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, eu quero mudar minha alimentação, vai aonde? A nutricionista. Eu preciso fazer os exames, ver como está a minha saúde? Procuro um médico. Quero manipular medicamento? Vê a Natfarma. Quero fazer exercício? Vai caminhar. Tá errado. Quer fazer exercício? Ok. Procura um profissional de educação física. Ele vai te direcionar o exercício ideal para você, de acordo com o ritmo, o volume, a frequência. E tudo isso é pesado de acordo com a sua Mas a realidade. gente não precisa passar fome para poder emagrecer, a gente não precisa de coisas mirabolantes para poder fazer isso. Estamos aqui em mais um Receita de Saúde da Natfarma. No último que nós tivemos aqui, estávamos com o Dr. Rodrigo Dias, foi muito bom, onde a gente falou basicamente dos 4 pilares para ter um emagrecimento saudável e uma vida saudável. E a conversa foi tão boa que nós tivemos que transbordar num segundo episódio. Se você não assistiu o primeiro, veja lá no nosso canal, assista o primeiro episódio com o Dr. Rodrigo, que foi muito bom. E aí, então, para enriquecer a nossa discussão, o Dr. Rodrigo tem 2 convidados aqui que eu já conhecia, tem aí o meu apoio, porque são 2 profissionais fabulosos, né? Temos aqui o Dr. Fábio Crise, personal trainer, com mais de 25 anos de experiência em educação física, criou o seu próprio método, né, de fazer isso de forma divertida, que é o Diverte Fit, e ele vai nos ajudar a enxergar, então, o emagrecimento pelo pé importante, que é da atividade física. Temos aqui também a doutora Fernanda Peçanha, que é nutricionista, clínica, também tem um longo histórico aí de relacionamento com a Natfarma, né? E ela é especialista em nutrição clínica, emagrecimento, saúde da mulher, mas fazendo tudo isso de uma forma equilibrada, saudável e individualizada. E como você já conhece, Dr. Rodrigo Dias, que é especialista, né, em medicina integrativa, com atuação em emagrecimento, mas que também tem uma abordagem muito saudável sobre o assunto e equilibrada. Sejam bem-vindos todos. Fique à vontade. Quem quer primeiro, seja bem-vindo. Bom, no episódio anterior, né, que eu tive o prazer de ser convidado aqui, a gente falou sobre obesidade e eu não consegui enxergar, falar de obesidade sem estar com esses pilares aqui, né? Professor de educação física e nutricionista que são a base para não só para o emagrecimento, mas para a sustentação do que vai se conseguir diante disso daí, né? É isso aqui que muda a vida, isso aqui que traz saúde. Eu acho que a gente tem que se despir do ego para não achar que assim você é o centro das atenções. Você tem um paciente que te busca né, precisando de ajuda. Então você tem que, né, buscar as melhores ferramentas, e aí ainda faltaria aqui um psiquiatra, um psicólogo, porque é muito mais abrangente do que só usar uma medicação. É muito mais complexo e assim, quem não tem essa visão, possivelmente não vai ter sucesso. E é isso aqui que faz a diferença na vida das pessoas. Muito bem, então, se nós tivermos falar aqui de sustentabilidade, estamos com os 2 pilares aqui. Então, vamos começar com um, né? Com eles, mas ficam todos à vontade. Aqui não tem muita cerimônia. Falando sobre atividade física. A atividade física, ela tem muitos benefícios, né? Muitos benefícios para a saúde e, evidentemente, para o emagrecimento, né? Mas vamos falar sobre isso, assim, o que acontece com o corpo humano que a atividade física é tão fabulosa assim, né? Estamos falando de saúde mental, né? Bem-estar, aí, saúde física. O que acontece com a gente quando a gente faz uma atividade física?
Liz, quer começar? Posso começar. Primeiro, a satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. Estar com esses profissionais aqui é uma honra, né? E parabéns pela ideia aí, levar para a saúde para as pessoas, informação de qualidade. Para a gente falar de atividade física, eu gosto de falar que a atividade física é diferente de exercício físico, né? A atividade física é qualquer movimento, vou falar o termo técnico, mas depois o termo mais... É qualquer movimento que você faça que resulte em gasto calórico. Então, você caminhar é uma atividade física, subir uma escada é atividade física, ir pedalando para o trabalho é atividade física. É diferente do exercício físico. O exercício físico é uma coisa mais programada, estruturada, individualizada, de acordo com o ritmo, né, a frequência. Então, a gente consegue organizar uma atividade de acordo a cada pessoa. Então, os benefícios são inúmeros, né? A gente vive hoje, cada dia mais, com comportamento sedentário, né? A tecnologia trouxe a praticidade em alguns momentos, né? O carro tem um vidro elétrico, a direção hidráulica, portão eletrônico, o elevador, mas em contrapartida deixa a gente mais acomodado e mais sedentário, né? Então, a busca pela atividade física melhora em vários aspectos. Uma plena mudança de uma caminhada diária já vai fazer a sua circulação melhorar, sua disposição melhorar, seu condicionamento cardiorrespiratório melhorar, o seu sono melhorar. Uma simples caminhada. Quando a gente ajusta isso de acordo ao ritmo da pessoa, entendendo a realidade dele, entender como é a rotina dele, os benefícios começam a melhorar, né, e aumentar. Então, se a gente associar essa atividade física com exercício físico programado, aí a gente tem uma série de benefícios. E se a gente alinhar com a alimentação saudável, aí vai aumentando. Então, é o primeiro passo, é sair do sedentarismo, começar a mudar comportamentos de forma simples, mas dar o primeiro passo. Muito bom. O doutor Rodrigo, ali, como é que funciona o corpo, então, bioquimicamente, né? Melhora o sono, mas por que que a atividade física melhora o sono, né? Sim. Saciedade, então a pessoa sente menos fome, inclusive. Mas por que, o que que acontece aí em termos de bioquímica? Como o Fábio falou, assim, a gente não foi feito para ficar parado, né? A gente tá em movimento. E antes de começar, eu estava conversando com o Fábio, porque o médico nunca soube orientar inicialmente de maneira correta a atividade física para o paciente. Então, o consenso geral é caminhada. Faz bem pro coração, caminhada. E hoje a gente tem que desconstruir isso dentro do consultório, porque vários estudos, né? Então, massa muscular e demência. Então, quem tem mais massa muscular reduz o risco de demência ou posterga. Com mais massa muscular, eu preciso de menos insulina para a glicose que eu consumo entrar dentro da célula. Eu gasto o que está dentro da fibra muscular, sem precisar de insulina, só por diferença de concentração, essa insulina vai se resolver. Então, eu acabo reduzindo a resistência insulínica, né? Eu libero endorfinas, então eu reduzo dor, esse paciente está mais relaxado. Pressão, eu tenho a produção de óxido nítrico pós-exercício, então isso ajuda no controle pressórico. Então, assim, é uma série de benefícios que, assim, a gente ficaria aqui o dia inteiro enumerando, mas eu acho que o principal hoje da atividade física é como é que você quer estar quando você tiver 80 anos, 90 anos? Você já se imaginou sentando num vaso ou abaixando para pegar teu neto ou uma compra? Então, quando a gente tem que desconstruir isso, e às vezes mulheres menopausadas, por exemplo, né, que é um grupo de risco, e você tem que convencê-las a fazer atividade física, eu falei, ó, não é para ficar com a barriga de tanquinho, não. Isso aqui é para você conseguir agachar e sentar no vaso quando você tiver 80 anos. Aí começa a cair a ficha. Então, é algo... a gente está falando aqui sobre manter a autonomia de um indivíduo. Longevidade, né? E levando para o ambiente de UTI, quando eu olho o paciente idoso, a maioria das causas de entrada, queda, fratura, aí ele entra para fazer uma cirurgia, ficou muito tempo acamado, ganhou uma pneumonia, fez um quadro de sepse. Olha o que a falta de massa muscular leva. A gente não consegue assim. Talvez eu, como vejo os extremos, eu consiga casar isso tudo. E o papel nosso no consultório é fazer com que o mínimo de pessoas cheguem lá por esses motivos. Fantástico.
Então, pensando aí em emagrecimento, né? Existe uma atividade, então, ideal? Você falou que o médico vai lá e já passa a caminhada, né? Uhum. Mas então, o que seria? Seria uma musculação? Seria um funcional? E quando a gente No for... Divert Fit? Isso é Seria é uma outra coisa que a gente tava, até entra num consenso. Então, se a gente for olhar assim, treinamento HIIT, alta intensidade, intervalado, isso gera o efeito EPOC, que gasto calórico depois, mas você pega uma pessoa que está acostumada a correr, e correr é uma terapia, onde ela está sozinha com ela mesma e ela se resolve ali. E aí você fala, ó, a partir de hoje você não vai correr mais, você vai só fazer musculação. Acabou com a mulher. Então a gente tem que ter esse cuidado de ter essa sensibilidade de, primeiro, colocar para conhecer. É o que o Fábio falou. Sem obrigação. Porque também é assim, olha, pelo menos 4 vezes por semana. Ou de segunda a sexta. A pessoa não está indo uma vez, como é que vai 5 vezes na semana? Começa 2, começa 3 e vai. Então, é um pouco complexo dizer isso, mas assim, uma pessoa que não faz nada, o que ela fizer de mudança vai ter ganho. A pessoa que já faz alguma coisa, aí a gente começa a entrar nos detalhes. Porque se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso ter estratégias diferentes. E aí, quando a pessoa aceita essa ideia, aí a gente manda para a mão de quem sabe. É interessante você falar sobre isso, porque qual o melhor exercício? O que você gosta de fazer. Porque o que vai dar resultado é a constância. E para você ter uma constância, você precisa gostar. Gostar do ambiente, gostar do tipo de treino. Ah, mas Rodrigo teve resultado na musculação, Fernanda teve resultado com funcional, você com CrossFit, mas eu não gosto. Eu posso até tentar, porque você teve resultado, mas se não gosta, não vou ter uma constância. E para ter a constância, precisa gostar. Então, ela tem que experimentar algumas atividades, né? Ver que o exercício é bom, pode ser e deve ser prazeroso, não deve ser o que a mídia impõe, que tem que ser sofrido, no pain, no gain. Não assim. Imagine, eu vou dar um dado aqui, que é bem interessante, pra você ter uma ideia, menos de 5%, olha só, menos de 5% das pessoas estão em academia. E desse menos de 5, pasmem, 95% não fica nem 90 dias. Então a gente está falando de uma rotatividade altíssima. Não é que eles não sabem da importância, sabe. O médico indica, o nutricionista indica, conteúdos como esse indicam, mas eles começam, mas às vezes a atividade está fora para ele porque ele quer antecipar, ele quer acelerar o processo. Aí eu vou treinar igual o Guilherme. Não vai. Cada caso é um caso. O treino tem que ser direcionado, tem que ser um treino individualizado. Como é a sua rotina? Ah, eu cheguei agora de viagem, estava atendendo. Tem que ver isso tudo, senão não fica. A gente brinca. O carteiro trabalha o dia todo caminhando, chega na academia vai fazer esteira. Tem que entender o cliente, entender e direcionar o treino. E outro ponto interessantíssimo que você falou aí, às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, eu quero mudar minha alimentação, vai aonde? A nutricionista. Eu preciso fazer os exames, ver como está a minha saúde? Procuro um médico. Quero manipular medicamento? Vê a Natfarma. Quero fazer exercício? Vai caminhar. Está errado. Quer fazer exercício? Ok. Procura um profissional de educação física. Ele vai te direcionar o exercício ideal para você, de acordo com o ritmo, o volume, a frequência. E tudo isso é pesado de acordo com a sua realidade. Por isso que essa rotatividade é altíssima. Pensa aí, 95% não fica nem 45 dias. Aí você pode falar, Fábio, mas as academias estão cheias, mas são de novos clientes. E as grandes redes, estou entrando em outro assunto, mas as grandes redes descobriram isso aí. Então, ela quer o aluno que não vai. É o famoso patrocinador, O né? patrocinador, quem está bancando lá, é o que não vai. Isso não é legal para a gente. A gente quer que ele tenha resultado, quer que melhore os níveis de saúde dele, quer que ele emagreça. Então, a partir do momento que joga a responsabilidade do emagrecimento para o exercício, fica uma concorrência desleal. Aí tem que ser com Fernanda, né? Fê, na sua experiência, então, como está sendo isso que o Fábio falou? De 10 pacientes que chegam lá, né? Quantos chegam sem hábito nenhum de exercício físico, né? Atividade Sim. física todo mundo pratica, né? De exercício físico.
Bom, vamos lá. Primeiro é um prazer estar aqui, né, com grandes parceiros, o Dr. Rodrigo e Fábio. A gente já trabalha juntos há algum tempo e, assim, não é me gabando, né, mas os nossos resultados são resultados de muito sucesso. Eu ia até abrir um adendo no que você estava falando, porque pós-pandemia, tanto a educação física como a nutrição foram áreas que tiveram um boom. Então, as pessoas elas passaram a respeitar mais e passaram a buscar mais nós enquanto profissionais. Eu acho que a nutrição, até um pouquinho mais, pelo medo, né, da questão da imunidade e tal. E a atividade física é muito real, isso que o Fábio fala. Na minha prática, o paciente chega lá e fala assim: eu vou aprender a comer direito, mas eu não quero fazer atividade física. E eu falo que é o casamento, né? É o casamento perfeito. A dieta junto com o exercício. E assim, eu sou até um pouquinho mais categórica do que eles. Eles falam, começa devagarzinho, mas às vezes eu pego um pouquinho mais pesado e eu falo o seguinte: você come quantas vezes ao dia? A gente chega a fazer 6 refeições. Como é que você quer fazer déficit calórico? Você quer emagrecer comendo 6 refeições durante 7 dias? Faz aí uma continha básica. E você não quer fazer 30 minutos de exercício, 1 hora de exercício? Não tem como. Então, quando o paciente chega para mim e fala assim, eu vou fazer 2 dias. Eu falo assim, peraí, quantos dias tem uma semana? A semana tem 7 dias. Metade de 7 é 3,5. Se você for fazer 2, eu não quero. Eu quero que você faça de 3 em diante. Aí eles ficam assustados, mas assim, o que eu uso como argumento é: eu vou abrir o meu plano alimentar, a minha dieta, se eu fizer exercício. Se eu não fizer o exercício, o teu plano alimentar vai ser mais fechadinho. Você não vai poder abrir tanto. Então, a atividade física, ela me permite, exatamente, ela me permite ter um final de semana mais leve. E eu bato muito na tecla disso, de ter equilíbrio para não gerar compensação e compulsão. E aqui, aqui segura a compulsão. Segura muito compulsão, ansiedade. Tem gente que vai fazer atividade física e transforma uma depressão, uma dor, em uma motivação para poder fazer. Daí vem aquela, minha terapia é ir malhar, é ir treinar. Então, assim, isso é real. Sabe? Ninguém fala que a terapia é fazer dieta. Não existe isso. Mas existe a ideia de que... A ideia não. É comprovado cientificamente de que você ir fazer exercício, né? Você vai ter benefícios. Então, eu bato muito na tecla. Né? Não que eu seja contra o que vocês falam, mas é porque eu tenho um argumento diferente do de vocês. Traduzindo assim, o argumento dela é: treinar te dá liberdade para comer. É bem convincente. E assim... Ao analisar o casamento, né, da nutrição, então, chega um paciente lá que treina em jejum, chega sem energia, por quê? Dormiu mal. Aí fala, Rodrigo, não tá dormindo, cara. Ou a quantidade que ela tá comendo à noite não permite ela formar reserva de energia para chegar com o mínimo de força para treinar de manhã. Fernando, precisa aumentar o carboidrato dela à noite. Então, esse contato, esse casamento, agora quem tá com o paciente quase que o dia todo é ele. Se eu for esperar 30 dias para enxergar o paciente, ele já desistiu, já parou. Sim. Então, assim, é uma coisa muito mais integrada do que parece, né? Então, assim, falando de mulheres, né? Então, hoje eu atendo muita mulher 40 a mais. A mulher que menstrua, a depender do ciclo hormonal, eu posso indicar um tipo de atividade física específico. Primeira fase do ciclo ali, do primeiro ao 11º para o 14º, onde o estrogênio está aumentando. Ela começa a ter energia, produção de serotonina, ela está disposta. Sim. Então, exercício aeróbico, exercício de força. Do 11º ao 14º, pico de testosterona. Eu também consigo aumentar a carga. Agora, eu entrei na segunda fase do ciclo, onde o estradiol caiu, a progesterona começa a oscilar. Ela, no início, começa a urinar um pouquinho mais, porque a progesterona tem um efeito diurético, mas depois o intestino começa a piorar. Certo? Serotonina caiu, vem vontade de quê? Chocolate. Tem triptofano. E aí, nesse momento, se o educador físico não tem essa sensibilidade e aperta muito, o paciente sai embora. Então, um detalhe, a gente fica mal-humorada, estressada, aí chega um educador físico e fala, bora! Você tem vontade de matar. E eu tô falando isso com causa e efeito. Você tem vontade de matar. Bora pra onde? Eu não quero, eu tô com cólica, eu tô morrendo de dor. Eu não sei o que eu vim fazer aqui na academia. Então, se ele vem com jeitinho e fala assim, sabia que você treinar menstruada, no caso das mulheres que ainda estão menstruando, diminui a cólica e tal, tal, tal.
Você não acredita, não, mas depois que você treina, você vê que o trem dá resultado. Então E vale a nessa pena. primeira fase do ciclo, as palavras de afirmação têm mais efeito. Então, até isso, tem um ginecologista, Dr. André Vinícius, ele fala muito isso, dessa relação do comportamento da mulher com a fase do ciclo. E, assim, isso serve para tudo, né? Para grandes empresários que têm que tomar decisões. Então, o melhor momento da decisão seria ali onde está tendo pico de testosterona. Pior momento para você cobrar produtividade é no final do ciclo. Então, a coisa é muito mais integrada do que se parece. E, assim, o paciente que tem o privilégio de ter uma equipe como essa, eu acho que ele sai na frente. Porque a chance da pessoa desistir nos primeiros 2 meses é muito grande. Porque é contra-fisiológico. Sim. Emagrecer vai contra o teu instinto de sobrevivência. Além disso, toda uma cadeia, né? O ambiente que ele Sim. está. Então, vai começar a treinar. Ninguém do grupo familiar, do grupo de amigos, faz exercício. Então, ninguém tem uma alimentação balanceada, Ambiência. ambiência. Então, O é cara começa a interessante até isso. faltar, o aluno vai, ou o Fábio ou o próprio aluno. Cara, tá faltando. Poxa, eu tô sentindo sua falta. Então, o grupo ajuda. Sim, Isso é verdade. A gente Motiva. teve um paciente em comum que marcou muito a gente, né, Fábio? sim. Que ele era marido de uma enfermeira. Ele foi entubado na época do Covid. Grave. Pronado. De eu chegar a ter uma conversa com ela, falei, olha, nas próximas 72 horas, a depender da evolução dele, ou vai para um lado ou vai para o outro. Esse paciente saiu. Depois veio acompanhar no consultório conosco, né? Acho que ele perdeu cerca de uns 34 quilos. Chegou até a passar no jornal. Para você ver, assim, o poder dessa ambiência. Imagina como é, a gente estava falando também de perfeccionismo, né? Sim. Que a pessoa às vezes quer lá para fazer perfeito. Se ela não consegue fazer perfeito, ela não quer fazer. E esse perfeccionismo tem direta ligação com a autoestima. E o paciente obeso, ele tem uma baixa autoestima. Ele já carrega isso, ele já carrega que a academia não é para obeso, que ele tem que emagrecer para chegar lá. Ele fica com receio das pessoas estarem olhando ele, Sendo julgado, né? julgado. Então, aí por isso que eu falo da questão do psiquiatra, do psicólogo. Olha como que envolve vários profissionais. Então, o médico que achar que ele vai fazer tudo sozinho, ele não sabe emagrecer a pessoa. É mais complexo, né? É. Agora, apesar que a gente fala muito da atividade física, da nutrição, sempre quando está relacionada a emagrecimento, né? Mas existem muitas pessoas que talvez não sejam classificadas como obesas, mas que a importância de fazer uma atividade física e uma nutrição é a mesma, né? Porque não necessariamente só a obesidade magreza, vamos dizer assim, é sinônimo de saúde, né? Existem muitas pessoas que não têm um estereótipo do obeso, mas se a gente for fazer uma investigação mais aprofundada, e infelizmente, ainda esses 5%, muitas vezes, eles estão sendo motivados por estética, né? Sim. Ainda é, né, o grande motor da atividade física e tal, é a estética. É o verão, né? A motivação, né? A gente fala que quem mais precisa do exercício não está treinando. E não é por falta de informação, porque o conteúdo está aí o tempo todo. É falta de... A gente volta a falar do ambiente, mas desse estímulo diferente. Porque isso é a realidade. Quem está acima do peso, ele não se sente à vontade no ambiente de academia. E ele vai ser julgado. E ele vai ser cobrado, né? Se o cara acima do peso está na esteira, vai passar um que está mais fortinho e vai falar assim, está muito devagar, isso aí você não vai conseguir resultado. E o cara está ali no sofrimento, porque ele está 30%, 40% acima do seu peso corporal. A sobrecarga articular é muito grande. Para fazer uma caminhada é difícil, né? A gente que trabalha, eu sou preparador físico também, bariátrico, trabalho nessa fase pós-bariátrica. Então a gente trabalha muito isso. Tem que mudar aos poucos, porque ele não sente bem. Então, assim como o obeso, o cara que é magro, que fala, eu estou bem, minha esposa não preocupa se eu estou com essa barriguinha aqui, e eu estou bem. Mas quando passa lá no médico, vê os exames todos alterados, perdendo massa magra, aí a gente mostra para ele a importância do exercício. Então, é quebrar crenças e quebrar
muita informação que a mídia passa relacionada só à atividade física, relacionada à estética. Se você não tiver com barriga e tanquinho, você está fora da realidade, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente mulher, né? Porque o culto àquele corpo perfeito, aquele corpo torneado, aquele corpo é muito triste para a mulher, porque a gente se encontra em um perfil. Hoje eu estava falando com uma paciente, ela é crossfiteira, e aí ela virou para mim e falou assim: não sei mais o que eu faço, porque eu vou pro cross, eu vejo todo mundo treinando lá de shortinho, de top, eu não me sinto à vontade em mostrar minha barriga. E uma mulher que tinha um corpo muito bonito. Eu não me sinto à vontade em treinar de shortinho, de top, morro de vergonha. E eu fico pensando assim, gente, eu tô fazendo um acompanhamento, tô na nutricionista, eu vou todos os dias, agora eu já comecei a fazer o Hyrox, que é outra modalidade. Mas olha como é que eu não emagreço. Aí isso é muito ruim e tal. Eu olho na internet, tipo. Aí eu falei para ela, falei assim: vamos lá. Você tem quantos filhos? 3. Falei, você faz o quê? Não, eu trabalho. Eu falei, você tem que dar conta de 3 filhos. São 3 vidas diferentes. Você tem que dar conta do seu marido, porque vocês me desculpem, que eu estou até em desvantagem, porque só tem homem. Mas, assim, a mulher, ela dá conta da vida de vocês, né? Desculpa. Então, a mulher que organiza. Você tem que dar conta de uma casa, porque por mais que você tenha uma funcionária, que tenha uma rede de apoio, acabou o papel higiênico. Ela vai falar assim, dona fulana, acabou o papel higiênico. Quem sai para comprar é você. E você tem que dar conta do seu trabalho, da sua vida e de que tá ali maravilhosa, gostosa e bem vestida, bem arrumada e sorrindo. Então, olha, gente, o peso que é isso para a mulher. E a mídia, quando você abre um Instagram, você só vê isso. Você só vê corpo perfeito, você só vê vida perfeita. Então, isso é um peso que a pessoa entra em parafuso. Ela para e fala assim, meu Deus, eu não dou conta de fazer isso. Enquanto, na verdade, ela está dando. Porque ela está vivendo a vida dela ali real. Ela não está vivendo pedacinhos que são soltos na mídia. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? Se acolher. Eu falo para todas as minhas pacientes, não tenho coragem de sair e botar uma malha para poder treinar. Né? E aí eu falo assim, olha, eu atendo aqui de pessoas magras, mulheres magras, baixo peso, que tem vergonha de colocar uma malha porque é magrinha demais, que bota 2, 3 malhas uma em cima da outra para poder treinar. E atendo o oposto, que são pessoas que têm mais peso ali, que têm vergonha que a malha vai mostrar uma celulite e tal. Todo mundo tem vergonha. Se você me perguntar, eu estou dentro do meu peso, eu me sinto à vontade de chegar numa academia e malhar de top? Não, eu não me sinto. Aí você vai olhar e vai falar, Fernanda, como assim? Por quê? Não me sinto. Então, é para vocês verem como é que é isso. Então, eu falo para elas, gente, ninguém está satisfeito com o corpo que tem. Vai, mete a cara. Vai, malha do jeito que você quiser. Malha de blusa, malha sem blusa, malha com top. Né? Não seria Mas vai. desenvolver, aí é o que falou do psicólogo, né? E aí a gente desenvolver contentamento, né? Sim, Questionar esse estereótipo, né? Essa altura que se coloca aí de padrão estético, né? Eu sempre falo assim, uma mulher nunca deve se comparar com outra, porque são vidas completamente diferentes. Eu atendo muitos pacientes que às vezes têm um filho que tem autismo. Então, essas mulheres já carregam uma culpa e uma sobrecarga por tentar dar tanta demanda para essas crianças. E assim, eu falo, se você está dando o seu melhor, é isso que importa. Porque às vezes ela não se sente merecedora de um tempo para tirar para si, para se cuidar. Fala, cara, você precisa se cuidar porque a Marina de 7 anos precisa de você. Você tem que estar bem para aguentar o tranco. Porque a dedicação é tamanha. Não que as outras mães não tenham uma dedicação, mas essas mães em especial têm uma dedicação muito maior para essas crianças. E por muitas vezes se sentem culpadas de tirar um tempo para si. Então, olha como é que envolve, né? Então, não é fácil, é bem complexo. Eu falo lá, Rodrigo, eu falo assim, vocês são mulheres maravilhosas, não mulheres maravilhas, para dar conta de tudo, né? Exatamente. E isso é bem claro, elas se acham que é egoísmo tirar um tempo para se cuidar.
Eu falo, o autocuidado é importante demais para você poder dar conta de tudo isso que a Fernanda falou. De casa, de filho, de marido, de vida profissional. E está bem. E às vezes a comparação, compara às vezes com a menina de 20 anos que está começando a vida, não faz nada, só tirar foto, treinar e... Né? Então ela já tem todo esse histórico de rotina. Assim, e também tirar como se o segredo da felicidade fosse isso, né? Sim. Quando eu tiver esse corpo, aí eu vou ser feliz, né? E na verdade vai alcançar esse corpo e não vai chegar na felicidade porque não é a fonte, né? Se tornar a sua melhor versão e não se comparar e querer a perna de um, a barriga de outra, né? Agora, deixa eu trazer um questionamento sobre tudo isso. Quando a gente começa a discutir, a gente vê assim uma variável que influencia tudo isso, que é dinheiro, né? Foi lá do Dr. Rodrigo Dias, aí tem que ir na nutricionista, tem que fazer lá o personal trainer, aí vai ter que ir na psicóloga, né? E tudo isso custa. Tem a farmácia de manipulação na Nat Pharma, né? Emagrecer, então, é caro, né? Existe como, se eu não tenho recurso suficiente para investir tudo que eu gostaria de investir, é possível a gente emagrecer sem essa rede de apoio? O que vocês têm Ela é visto? possível porque, como o Fábio falou, a informação está aí. Né? Hoje, assim, entra no YouTube, na internet, você tem, assim, muita informação de qualidade. Eu acho que, assim, se eu tivesse, talvez, que elencar uma ordem, talvez, assim, atividade física, alimentação e o médico depois. Porque nessa sequência, o básico já está sendo feito. Aí você vai refinar. Obviamente que, assim, tem queixas específicas que já a própria nutricionista às vezes já identifica, cara, isso aqui tá com ferro baixo, ó, essas vitaminas aqui estão lhe fazendo falta. Ou puxando para os pacientes que não são obesos, mas que precisam de atividade física, um grupo muito importante. Mulheres na menopausa e climatério, que elas precisam fazer um estoque de massa muscular, fazer uma poupança de massa muscular para ter saúde quando estiver no climatério, quando estiver na menopausa. Porque o déficit de hormônio para essas mulheres impacta muito na questão da dificuldade de perder peso, né? Na questão neurológica, a gente fala que a menopausa é uma alteração neurológica, né? Vem aqueles brain fog, e isso tem muita relação com o que ela está trazendo de legado. Então, é possível emagrecer sem grandes investimentos? É. Então, hoje é porque, assim, hoje parece que só se emagrece às custas de canetinha, digamos assim. Um termo pejorativo, mas é assim que o pessoal fala. E me perguntam, você acha que as canetinhas vão mudar o curso da obesidade? Não. Isoladamente não. Porque não mudam hábito. Sim. Então, se você usa isso como ferramenta para mudar os seus hábitos, é uma excelente ferramenta, uma excelente estratégia. Mas, se você está usando para isso aqui te levar sozinho, vai gastar dinheiro à toa. Você fala, é caro? Eu falo não. É caro ou alto? Porque depende de como você vê esse processo. Como investimento de uma longevidade saudável, para não depender de medicamento, não depender de outras pessoas para fazer atividades simples, né? Porque, às vezes, uma bolsa que a mulher usa equivale a um tratamento, um sapato. Então, tipo assim, não estou falando. Uma Heineken que toma no bar, 10 Heineken, não sei. Então, depende do que você está pensando em investir na sua vida. Então, o caro ou alto, eu falo que é um investimento mais alto, né? Mas que vale a pena. Com medicamentos você gasta, numa resenha você gasta, mas com isso aí é um investimento a longo prazo. E traz muitos benefícios, né? Prioridade D, né? Prioridade. E aí, se você investe a maneira de enxergar. Eu tenho paciente com resistência insulínica que eu começo a tratar esse paciente. Usa uma medicação específica. Então, eu estou tratando esse paciente para ele não virar diabético. Ao passo que, quando eu já aceito o diagnóstico do diabético, eu estou tomando uma medicação para controlar a doença. Não para eu deixar de ficar doente. Então, eu acho engraçado que às vezes o paciente carrega esse diagnóstico de pré-diabético. Então, a hemoglobina glicada ali menor entre 5,7 e 6,4. E ele carrega isso 5, 10 anos. Não, sou pré-diabético. Não O muda. cara já está diabético há algum tempo. Então, quando você não toma uma conduta diante de um resultado que já se encontra alterado, eu vou pagar lá na frente para tratar a doença, não para eu ganhar saúde. É isso que é caro, né?
Isso que E é assim, hoje a gente tem estratégias, por exemplo, existem medicações, sei lá, custam R$ 800. Quando eu hoje mando manipular, sai um custo muito mais acessível e a pessoa consegue fazer. Inclusive, consigo ajustar a dose, porque às vezes, na dose que se vende na drogaria, essa paciente não tolera. A manipulação é uma boa ferramenta, então, para tornar mais acessível os tratamentos. Eu tenho certeza que permite a muitas pessoas terem acesso a um tratamento que de outra forma não teriam. Maravilha. E assim, durante muito tempo, eu, enquanto nutricionista, sofri com isso, né? Fazer dieta é caro. Coisa de dieta é caro. Ter um nutricionista é luxo. Só que, gente, comida de verdade é acessível. Comida de verdade a gente consegue plantar no quintal de casa. Só que a gente não quer comida de verdade. A gente quer o que tá ali, ó, no potinho, Não, mas não fala as mal do meu bebidinhas. potinho, não, pelo amor de Deus. Era pra ter um potinho aqui. As bebidinhas ali. Você quer aquilo dali que tá na modinha. Você não quer ter o trabalho de cozinhar uma raiz, preguiça, né, de de quebrar um cozinhar. ovo ali, fritar. Você não quer ter esse trabalho. Então, isso daí não é caro. Né? E eu sempre falo, e complementando o que o Fábio falou, e é cultural daqui de Vitória da Conquista. Da quinta-feira, as pessoas estão em bares e não estão em bares com custo baixo. É quinta, é sexta, É é inversão sábado. de valores, né? Exatamente. Eu não tenho uma nutrição saudável, eu não invisto em atividade física, que vai levar a uma longevidade com saúde, evitando gastos no futuro. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela falou exatamente isso aí em relação ao arroz, né? Foi agora há pouco tempo que o arroz subiu. Todo mundo, não, arroz subiu, que absurdo, que não sei o que lá. E foi, mas pagar uma Heineken lá, ninguém reclama Ninguém da reclama. Heineken, né? É isso. Claro que, evidentemente, a inflação, ela come Sim. mas realmente tem uma questão aí de visão de mundo, né? Do que a gente valoriza, que precisa ser revista. Uma outra questão, então, para trazer aqui para o Gris também, que é uma curiosidade, por assim dizer, Sim. né? Então, a gente tem visto aí, né? Com certeza tem aumentado muito, tanto o Dr. Rodrigo como Fernanda, o uso do jejum intermitente, né? Como uma alternativa aí para ajudar esse paciente. E esse paciente que faz o jejum, e tem cada vez mais pessoas fazendo jejum, né? Uhum. Como é que ele chega na hora que ele vai fazer atividade física? O que você tem visto, assim, em termos de impacto? O cara chega sem energia ou realmente o corpo tá cheio de cetona? Como é que é? Não, excelente pergunta, né? Porque o público que eu trabalho é um público diferente, que chega também com o jejum, mas ele não vai fazer um treino para atleta. Porque o grande problema é que o cara, voltando lá àquela primeira fala, que ele quer fazer por conta própria, o treino do colega, o treino do YouTube, o treino até de Arnold Schwarzenegger, o cara quer fazer o treino. Então, às vezes, ele quer acelerar o processo. E une tudo, viu que o jejum intermitente é bom, viu que tal coisa é bom, toma não sei o quê. Então, ele gasta o dinheiro com outras fontes de pré-treino para ficar no nível alto para gastar energia e não está preparado. Então, quando chega assim lá no estúdio, a nossa conversa inicial. O que você quer para você, velho? Você quer para agora ou para a vida toda? Entendeu? Então a gente começa a passar uma informação de qualidade. De onde veio isso? Quem te passou? Tem algum profissional te acompanhando? Não. Você acha correto? Aí a gente vai, aos poucos, passando essa informação e direcionando para os profissionais. Mas na época da academia eu via muito, né? Eu falo porque de 7 anos para cá mudou toda a minha forma de atender e hoje eu consigo cuidar do cliente, entender a realidade, individualizar o treino de acordo com o ritmo, a necessidade, né? O gosto principalmente. Então, quando chega um cliente assim, a gente consegue direcionar. Mas eu vejo muito essa, que não é modinha, mas que eles usam como modinha para baixar peso rápido, né? Eu acho que esse paciente consegue treinar, mas quando você fala em performance, é diferente, É isso que eu quis. né? E assim, normalmente o padrão, Fernanda, desses pacientes que falam, não, eu faço jejum intermitente tranquilo. Até que horas que esse cara come à noite? É isso. E outra coisa, como é que é esse jejum, né? Porque às vezes a pessoa fala que tá fazendo jejum, mas ela toma café com açúcar, ela tá tomando chazinho dela lá com açúcar. Aí não é Isso não é um jejum.
Então, assim, existe o jejum fisiológico, um jejum de 12 horas, que é até importante para o corpo, para que ele possa, né, se recuperar. Mas, assim, se eu tenho uma boa alimentação à noite em relação à quantidade de carboidrato, eu consigo treinar em jejum no outro dia. Por exemplo, uma pessoa que acorda 4:30 da manhã para treinar às 5, tem gente que não consegue comer. Então, essa pessoa que não consegue comer, ela tem que fazer uma refeição muito boa à noite para que ela tenha reserva no outro dia para conseguir fazer um treino. Então, isso ajustado, você pode usar como estratégia durante um determinado tempo com um objetivo. Mas usar da forma como o pessoal usa, 18 horas em jejum. Eu já peguei paciente que, eu vou ficar um dia sem comer. Eu falei, você vai comer sua massa magra todinha. Não vai, não é assim que funciona. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Eu quero fazer o jejum, beleza, vamos fazer orientado, vamos ver que horas que é o teu treino, qual a intensidade do teu treino, importante passar para o profissional também, porque eu já tive paciente que me relata, eu fui fazer jejum uma vez, eu desmaiei na academia. E o profissional não sabia nem que estava fazendo jejum. Então, isso é muito perigoso. A gente sempre passa, assim, por um limiar de perigo em relação a tudo que está aqui com a gente, né? Em relação às medicações, em relação à dieta, em relação ao excesso de treino. Então, assim, existe uma linha muito perigosa nisso tudo que ninguém fala, mas que existe. Porque existe aí muita gente falando sobre o assunto, né? E fala que depois de 18 horas começa a gerar cetonas, depois de 24 começa a gerar hormônios anabólicos para Na estimular. verdade, assim, a partir então... de 14 horas eu já tenho benefício, principalmente de autofagia, né? Que é pela renovação celular. O teu organismo vai liberar glucagon, isso começa a depletar ali as reservas de glicogênio, né? Que são as reservas de glicose que estão no fígado, no músculo. E depois ele vai para outras fontes, não necessariamente de gordura. Então, assim, que horas que esse paciente está parando de comer? Porque às vezes, poxa, eu estou comendo pizza até 10 horas da noite. Com certeza eu não vou ter fome no café da manhã. Como é que eu saio desse jejum? Eu estou ali 16, 18 horas de jejum. Primeira coisa que eu vou comer, seu corpo está ávido pelo quê? Carboidrato, açúcar. Se você dá isso para ele, sua glicose vem cá para cima, a glicose vai cá para cima. Você sinaliza para o teu corpo guardar gordura. Então, a maneira de você sair desse jejum, fibra ou proteína, para depois consumir o carboidrato, faz toda a diferença. Só dela mudar a ordem do que ela come no prato dela, no dia a dia, sem tirar nada de caloria, já faz diferença. E aí, essa informação é importante porque gera-se um receio, um medo de carboidrato. Eu vou cortar carboidrato. Na bioimpedância lá, a gente mostra onde é que está a água. A água está ali, presa no glicogênio. Então, quando eu perdi 2 quilos em uma semana porque eu cortei o carboidrato, eu perdi água. Provavelmente. Então, eu preciso do carboidrato para eu ter energia para treinar. Né? Dietas muito restritivas por muito tempo travam o metabolismo. Tudo que você faz todos os dias, seu corpo acostuma. Fábio não tem paciente lá treinando o mesmo treino 2, 3, 4 meses seguidos. Tem que mudar o estímulo. Verdade. E o que o Fernando falou é estratégia. Se estiver orientado, tem resultado. Treino a mesma coisa, dá um estímulo diferente, não entra na zona de conforto ali, de homeostase e não melhora mais. Muito bem. Então vamos aqui agora preparar aqui para a gente conversar um pouco sobre mitos e perguntas que o pessoal pesquisa no Google, né? Então, por exemplo, dieta sem glúten emagrece? Não. Não emagrece, nem sem glúten, nem sem lactose. O que vai gerar o emagrecimento é déficit calórico. Então, a escolha dos alimentos é quem vai, e as combinações é quem vai gerar esse déficit calórico. Então, não adianta eu comer tudo sem glúten, que eu não vou emagrecer. Os alimentos sem glúten, eles têm um grupo específico para o consumo, não é para todo mundo, mas existe uma modinha hoje de que tirar glúten e lactose vai fazer você emagrecer. Na verdade, o excesso do glúten e da lactose faz com que você fique inflamado. Então, você desinflama quando você vai diminuindo o consumo desses alimentos. Mas é verdade que esse trigo, né, que a gente fala hoje, não é o mesmo trigo que era lá na Idade Média, sei lá. É verdade ou é um mito? Não é verdade. Verdade. É só você, assim, as pessoas que fazem viagem para fora do Brasil, elas chegam, por exemplo, Itália, comem macarrão.
Macarrão de lá é totalmente diferente O do que é macarrão isso? É o daqui, transgênico? gente. O quê? Isso aí é o quê? É o trigo geneticamente modificado. E, assim, infelizmente, nós não temos, assim, uma regulamentação mais fechada para algumas coisas que acabam passando. O Brasil, ele é muito aberto nisso. Então, alguns alimentos que não são permitidos, um teor de algumas coisas em alguns alimentos que não são permitidos lá fora, que passa. Então, você pega, assim, o resto de má qualidade. Então, infelizmente, é a qualidade daquilo que você está consumindo. Existem pessoas que vão se beneficiar, os celíacos ou as pessoas que têm uma certa sensibilidade. Uma pessoa que está muito inflamada, se eu tiro o glúten da alimentação dela, ela vai responder, ela vai desinchar, vai diminuir ali na balança, mas não é obrigatório, sabe? Não é obrigatório, é para cada um, é individualizado. E assim, o que às vezes a gente percebe que assim, a gente não trata exame, a gente trata paciente. Então, assim, eu faço um teste de intolerância à lactose, deu normal. Mas toda vez que eu como um derivado de lácteo, barriga distendida, gases. Aí entra nos diagnósticos diferenciais. Esse cara tem um sobrecrescimento bacteriano, né? Tem uma desbiose intestinal Isso aí é importante. interessante. Sim. Não, é isso, Então, assim. e quais são... Todo mundo fala em intolerância à lactose, mas às vezes a pessoa não é intolerante. Quais são os Temos quadros sintomas. possíveis que ao Segundo mesmo ciclo, tempo... por exemplo, o paciente às vezes tem constipação e diarreia, distensão abdominal, gases, fica com eructação arrotando o tempo inteiro, constipado também, né? Então, assim, quando você vai ver, assim, já tentou de tudo, né? E aí você, às vezes, tem que usar até como estratégia, às vezes, usar antibiótico para diminuir a carga bacteriana. E aí, É um excesso de carga. quando você vai associar para essa paciente tem candidíase de repetição, pode olhar o intestino. Tem um desequilíbrio importante aí. Então, envolve muito mais coisa do que só suspender. E quando a gente começa a abominar os alimentos, aí você pega uma pessoa que não era intolerante a glúten e tirou o glúten dela 1, 2, 3, 4 meses. Quando ela volta a comer, a sensibilidade está completamente diferente. Parece que ela não era e agora ela é. Entende? Porque você tirou o contato dela com esse tipo de alimento, ela não era intolerante, e aí quando ela volta a se alimentar com ele, ela passa mal. Normalmente ela sente desconforto. Interessante. Por isso não entrar nessa modinha, né, de tirar tudo para todo mundo, né? Outra que pergunta que bomba no Google. Chás ajuda a emagrecer? Vocês adoram nutricionista, né? Não sou eu, é o público. Então, gente, chá a gente também tem que ter muito cuidado, né? Porque a erva, ela gera o medicamento, né? Chá em excesso vai fazer mal para o fígado. E a gente tem que ter cuidado com a concentração. Então, os chás emagrecedores, eles são perigosos, a depender da mistura que você faz, a depender da concentração que você faz. E, assim, quando eu pego um manipulado, a farmácia tem todo um cuidado ali de fazer a secagem correta, de colocar ali na cápsula aquela quantidade que a pessoa vai tolerar e que não vai trazer malefício para ela. Mas quando pega uma erva, aí uma colher de sopa. O que é uma colher de sopa? Colher de sopa para mim pode ser rasa, para você é grande. Então eu boto ali uma colher de sopa de uma determinada erva em 300 ml de água, mas o outro botou em 500. Essa diferença de concentração pode fazer com que a pessoa passe mal. Então, não é o emagrecer, é o cuidado que a gente tem que ter. Eu adoro chás, mas ele tem que ser individualizado. Eu gosto muito de usar chá para paciente que tem gases, que tem desbiose, para pacientes que precisam de dormir melhor, mas voltado para o emagrecimento, aqueles chás emagrecedores, eu já tenho um certo receio, cuidado, porque eu prescrevo. Mas o que você vai fazer lá em sua casa, a quantidade que você vai fazer lá em sua casa é você. E tem gente que usa balança, mas tem gente que não usa. Então, eu prefiro hoje utilizar o manipulado como estratégia do que utilizar o chá. Eu concordo. Não, e assim, às vezes as pessoas gostam do efeito diurético que esses chás têm. Mas assim, às vezes ela nem se hidrata de maneira correta. Era isso Então, que eu ia uma das dizer. maneiras de retenção, um dos motivos dela estar retida é por baixo consumo de água. E chama atenção, inclusive, também para essas formulações que o pessoal compra, às vezes, na internet. Prontas.
Não, comprei isso aqui que eu tô emagreci. Ficou com a boca seca? Só ficar claro que a gente não tá falando mal do chá, que Não. Não, não, de o maneira chá, alguma. evidentemente, tem o seu Mas, valor, mas é o uso indiscriminado, né, que as pessoas tomam. E o Parece que já cuidado. teve até óbito, né? Porque a gente acha que chá não tem problema, Sim. chá é saudável, é natural, mas na verdade ali É. tem um excesso, tem muita substância ali que vai sobrecarregar fígado e E o que eu chamo a atenção é assim, aonde você está comprando, o que você está comprando. Porque nem sempre o que está escrito no rótulo é o que tem. também tem O isso. paciente está ali, poxa, boca seca, me deu taquicardia. Possivelmente pode ter uma anfetamina associada. Uhum. E não está descrito. Infelizmente, esse é um cuidado que precisa ter, né? Com certeza. Tem muita coisa sendo vendida na internet aí, né? E Sem. emagrece, perde 10 quilos em um mês, tal. Não existe isso, né? Essa mágica eu não Não conheço. existe fitoterápico, é só natural. É a fruta da África. Isso Ah, não vende, faz né? mal Então, não. Ó, eu tô tomando um chazinho ali, mas não faz mal não. Na hora que você vai perguntar que chá é esse, como que você faz, onde que você comprou, aí como dizem, né, o buraco é mais embaixo, porque eu tenho muito cuidado com chá, muito cuidado com chá mesmo. Muito bem. Uma outra pergunta que essa aqui tá na moda, né? Tirzepatida é melhor que semaglutida? Essa aí todo mundo pergunta, né? é uma medicação com potencial de emagrecimento maior, porque além do análogo do GLP-1, ela tem o GIP, né? Esse GIP ele aumenta a atividade da lipase lipoproteica, então ele consegue mobilizar um pouco mais de gordura. Você tem efeito a nível central, diminuição da aumento da saciedade, a redução do tempo de esvaziamento gástrico. E o tirzepatida associado a isso também tem essa mobilização maior de gordura, né? Mas quando você fala mobilização maior de gordura, é o quê? A ativação de uma enzima chamada lipase lipoproteica. Então, eu consigo mobilizar a gordura que está dentro do adipócito como fonte de energia. Mas, se eu continuo comendo a mesma quantidade de gordura, esses pacientes, eles acham que às vezes eles precisam só do remédio. Esses pacientes são que mais precisam desses dois profissionais. Quem usa essa medicação? Sim. Todos os meus pacientes só iniciaram essa medicação. Você entra lá no adipócito para pegar como fonte de energia, mas você não gasta, você não vai. E assim, a porta tá aberta, né? Se eu não Mas estou você não fazendo vai um lá? treino resistido, a chance de eu perder massa muscular é grande. Normalmente, a depender da dose que você usa, o paciente às vezes não come nada o dia inteiro. Ele acha vantagem. Eu vou perder 10, 20 quilos em um mês, 2 meses, eu tô achando uma maravilha. E a saúde vai embora, né? Se eu não bater a meta de proteína, e aí vem toda a ciência de calcular, de colocar no momento certo, a quantidade, em que momento. Tem estudos hoje que já mostram que você dobrando a quantidade de proteína pós-treino ou na hora de dormir, aumenta o tempo de síntese proteica. Então, para esses pacientes é uma estratégia. Então, é um ledo engano achar que essa medicação isoladamente, sem esses profissionais, vai te dar resultado. Porque se você perder massa muscular é taxa metabólica. Eu perdi massa, eu perdi taxa metabólica. Ou seja, eu posso comer menos do que eu comia antes. A probabilidade chance... de voltar. E aí não é que é um efeito rebote, é porque eu não aproveitei a ferramenta que eu tinha para mudar meu hábito. E fica preocupado só com a perda de peso, e Sim. não com a composição corporal, né? E aí, quando volta esse peso muito maior. Excelente, pessoal. Estamos aqui no finalzinho, né, da nossa conversa. Foi muito bom essa troca aí, né, de diversas vertentes. Se tivermos então que finalizar aqui numa última mensagem aí pro público, qual seria, Fábio? Manda pra bom. Parabéns pelo bate-papo, né? Eu acho que foi bem enriquecedor. Mas para quem está assistindo a gente, comece pelo mais fácil, mas comece. Busque a ajuda de um profissional. Você sozinho é mais difícil. O ambiente, para você sair do ambiente é mais difícil, para você começar a dar esse pontapé inicial. E sair desse quadro dos 95% que não mantém menos de 45 dias. E a mudança do hábito começa em casa. E você vai, ao longo do tempo, só colhendo benefícios em todos os aspectos. Se você dormir bem, você acorda bem, você passa o dia bem, o sistema digestivo funciona bem. É uma cadeia
né? E com o passar do tempo, isso vai ficando mais difícil. Então é melhor você prevenir, a gente falou muito sobre isso aqui, a prevenção, do que remediar. Então busca ajuda profissional e você tem resultado. Muito bom. Bom, eu também vou parabenizar, né, essa iniciativa muito boa. Eu já sou já de casa da época da rádio. É um prazer estar aqui. Eu falo que falar sobre nutrição é sempre muito bom. E apesar da gente ter várias informações em Dr. Google, buscar profissionais que tragam informações de qualidade, sem modismos, sem extremismos. A gente não precisa passar fome para poder emagrecer, a gente não precisa de coisas mirabolantes para poder fazer isso. É comida de verdade e é aquele velho, ditado que falam, vamos desembalar menos e descascar mais. Então fica aí essa dica da Nutri para vocês. E eu diria para as pessoas não focarem no resultado, né? Porque quando a gente se foca no resultado, a gente se frustra. Porque não está sobre o seu poder. Isso é uma das coisas que gera ansiedade, a esperança do controle das coisas. Quando eu foco na jornada, no processo, poxa, eu vou treinar 5 vezes por semana. Isso está sob o meu controle. Poxa, eu vou seguir, não vou 100% não, 70% do que a nutricionista falou para eu correr. Isso está sob o meu controle. Então, quando você aceita e curte essa jornada, a gente fala que assim, o que a gente não muda, a gente aceita. Então, cada um de nós pode mudar aquilo que lhe incomoda na busca da saúde, e as pequenas vitórias têm que ser comemoradas, porque isso que sustenta a gente no processo. O resultado vai vir, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, mas a constância, como o Fábio falou, é o que é determinante para o sucesso de tudo isso que a gente falou aqui. Muito bom, gente. As portas estão abertas, né, da Nath Pharma, do Receita de Saúde da Nath Pharma. A gente tem muito conteúdo ainda para ajudar as pessoas. E aí a dica tá claro, né? Vamos olhar lá no futuro, vamos fazer mais exercício físico, uma boa alimentação, ir num profissional, né, de saúde para fazer isso não de forma de urgência, emergência, mas de forma preventiva, Personalizada, né? personalizada, porque se a gente fazer isso, nós vamos ver que nós não estamos tendo um gasto, mas sim um investimento. Até a próxima Receita de Saúde da Nath Pharma. Valeu, obrigado.